luz como fonte de inspiração e matéria-prima para fazer arte. Sombras, cores e formas, imagens em movimento, efeitos especiais. São muitas maneiras de encantar e surpreender o público, como bem sabe fazer o cinema brasiliense. A tecnologia expande as fronteiras da imaginação e oferece ao artista ferramentas para criar cultura. O desenvolvimento dessa luz fez a possibilidade de que o teatro de sombras contemporâneo nascesse. Uma coisa que a luz funciona muito é para você escolher para onde as pessoas vão olhar. Recombinar, sejam objetos físicos ou programas de computador. A tecnologia é uma ferramenta a serviço de se contar a história. O importante não é o tanto de luz que você coloca na cena, e sim o quanto de sombra que você deixa. Não é só arte, não é só tecnologia, é toda uma mistura. O Cartel Visual, na verdade, ele é um coletivo artístico, né? De vários VJs da cidade. A gente sempre busca agregar para somar junto com a obra. A gente usa dos monumentos e faz com que eles se transformem, né? Isso que é o legal. E a gente tem que entender muito da frequência da luz, das frequências de cores, entender o que ela transmite. Antigamente era tudo, a identidade visual era toda feita com banners, né? E gerava resíduo, esse banner acaba que vai pro lixo, vai jogado na rua. Então acaba que a gente consegue passar um pouco da identidade visual de uma forma mais limpa e mais prática, né? Então a gente tem várias possibilidades em Brasília de vários diferentes tipos de serviços a ser prestado pelo VJ com videomapping. Vai desde festas infantis, né, a grandes eventos corporativos, a festas de música eletrônica, eventos sertanejos. Teatro. Tem de tudo. A parte artística em si, geralmente são em eventos nossos que a gente desenvolve, que a gente cria, que a gente faz. Com videomapping, com projeção numa cidade como Brasília, então, que é vários monumentos, né? Ela tem formas geométricas diferentes, não são arquiteturas clássicas. Então, isso ajuda a gente a ter uma folha em branco, a sua arte lá. Sempre tive esse sonho de poder tocar Brasília. De alguma forma, interpretar a geometria de Brasília, o urbanismo de Brasília, de uma forma quase como uma partitura musical. E também, eu acho que um sinônimo aí, nessa prática, é a subversão. E se eu combinar ele com outros softwares? Se eu usar uma planilha eletrônica para controlar uma imagem, dar novos usos, né? Isso é fascinante também, né? Agora, eu sempre tento trazer a interação não como feira de ciências, de brincadeira, né? Só aperta um botão aqui, a obra vai fazer tal coisa. Tento trazer muito a questão da contemplação misteriosa, da pessoa trazer a sua história para, a partir daí, fazer a interpretação da obra. Essa tríade, né? Do artista, da máquina e do público. Então, quando eu pego uma obra dessas, coloco ela interativa, numa tela de 900 metros quadrados, a pessoa acaba se questionando sobre aquele tema, começa a perceber o que a música tá interagindo também com o seu movimento, da própria pessoa e do corpo, como uma obra dessas aqui que tem interatividade. Inclusive, nessas minhas obras que estão em contexto museológico, eu sempre instruo aos monitores para não explicar o funcionamento da obra. Deixa a pessoa ter essa surpresa, né? Então é um trabalho que também envolve performance, mas é um trabalho que na maioria das vezes é muito solitário, muito de estudo, você entrar na frente da máquina e ter esse diálogo com o computador, com as linguagens de programação. Dois elementos que a gente trabalha no teatro sombra é a luz e a escuridão. Então, por exemplo, a gente precisa de um lugar escuro. Eu sou aqui de Brasília e aí eu fui estudar na Universidade de San Martín, em Buenos Aires. E lá eu conheci Soledad. Então a companhia Lumiato surge em 2008 em Buenos Aires.
Quando você consegue gerar essa narrativa, esse movimento, essa linguagem em si tem essa potência de gerar muitas imagens diferentes, as cores, os simbolismos que movem sentimentos, que isso para a arte é muito importante. Então é uma linguagem assim pouco difundida, porque também é muito complexa, né? Que cada uma vai entender uma coisa diferente de acordo às suas possibilidades, de acordo à sua história. A companhia ela sempre tenta também misturar essas fontes luminosas antigas com essas fontes luminosas modernas que a gente tem. Porque a gente começa a ver que vai desaparecer do mercado algumas das coisas que a gente usa. Para compreender essa ferramenta, a gente teve que estudar bastante esse objeto, né? Porque a gente não conhecia, nunca tinha trabalhado com retroprojetor. Então, às vezes, chega a trabalhar para colégios, crianças de 8, 10 anos, eu pergunto e elas não conhecem, ninguém conhece. Eu falo, eu apresento para vocês aqui o avô do Data Show. E eles ficam admirados com aquele objeto, né? A gente fala, tudo que tem aqui tem na casa de vocês. Que é madeira, é plástico, papel, basta a curiosidade. E às vezes ver um espetáculo que te gera essa possibilidade ou essa curiosidade de poder chegar em casa, cortar um papelão de um presente que você ganhou e fazer uma figura e pegar a tua lanterna do celular e brincar. Eu sempre achei que Brasília tem muito essa cara de ficção científica. Talvez por isso eu tenha ido muito para esse lado dos filmes fantásticos, porque eu acho que a Brasília em si já é um cenário perfeito para esse tipo de história, né? E essa coisa do funcionalismo público também, muita gente brinca comigo, fala que eu sou monotemático, estou fazendo o mesmo filme já há muitos anos e, de fato, eu tenho essa fixação com esse tema, mas acho que não esgotei ainda. Vamos fazer uma reuniãozinha? Tem essa diferença em cinema, efeitos práticos e efeitos especiais de pós-produção. E eu sou um pouco dessa velha escola de cineastas que preferem sempre filmar do que acreditar depois na pós-produção. Isso é um receio besta hoje em dia. O que a gente consegue fazer depois, na pós-produção, é inimaginável, né? O Ratão, ele tem bastante efeito prático. A gente tinha algumas cenas de dublê para fazer ao longo do filme, né? Que era o salto do Opala, ele saltava como se fosse de um viaduto ali na frente do setor bancário norte. Não foi suficiente o contrapeso que a gente tinha colocado. O resultado é que o carro ele cai feito uma lança assim de atletismo, ele finca no chão. Quem viu ali na hora falou, meu, ele morreu, já era. E graças a Deus ele sobreviveu, mas ele ficou tão abalado com com esse choque e tal, que ele não conseguiu fazer a cena no dia seguinte. A gente teve que chamar um dublê de São Paulo, mas graças a Deus deu tudo certo no final. Eu sempre vou procurar histórias que eu consiga contar sem necessariamente aplicar nenhum tipo de efeito, mas às vezes isso fica inviável, como foi o caso, por exemplo, da repartição do tempo. Esse aí que é o protótipo? É uma máquina do tempo. E ali foi inevitável recorrer aos efeitos especiais. Fico feliz de ter usado só mão de obra daqui de Brasília, então eu acho que é importante valorizar os técnicos daqui, né? Tá funcionando? Eu fiquei com a dúvida, como você fez o efeito da clonagem? Tipo, os dois mesmos atores na mesma cena, no mesmo plano? Na maioria das vezes, a gente usou dublê de corpo. E aí você pode ver que nessas cenas você nunca vai ver o rosto dos dois. Bom dia, eu sou a Ellen, sou professora de artes do Paulo Freire. Primeiro eu queria agradecer em meu nome, em nome da escola, a oportunidade de estar aqui, vendo um filme que é produzido na cidade, com atores da cidade, num cinema público. Como é que tá o fazer cinematográfico na nossa cidade? Como é que é a cultura do cinema em Brasília? A principal dificuldade para quem faz cinema em Brasília é o financiamento. Acho que em todo o Brasil, e Brasília não é diferente. Eu acho que tem que ter muita garra, muita coragem e um pouco de loucura também, porque você imagina, tem muita gente que tem isso uma única profissão, né? Tem muitos amigos que estão nessa situação de passar perrengue porque, enfim, estão sem trabalho.
é complicado. A vista aqui do cine é inacreditável. Mas o que eu gosto mesmo é de vir aqui, no meio da correria, e fazer uma pausa, sabe? Eu acho que a tecnologia ela tem que chegar num segundo momento da sua criação. Por exemplo, a realidade virtual ela é perfeita para um tipo de história onde a pessoa estaria presente ali, que faça a diferença. Para histórias de cinema, que é legal de você estar longe, passivo, não funciona. É uma tecnologia que é feita para humanizar, na verdade. E o que você acha? É pena que você pense que eu sou seu escravo. Sempre tive uma coisa assim, meu cinema ele é do mundo, não é coisa brasiliense e tal, mas aí tu vai olhar os filmes que eu fiz, todos tem um monte que tem a coisa de Brasília. Aí eu desisti de achar isso e eu comecei a entender que quando você sai daqui, você percebe como a nossa cidade é única. Eu perdi o meu medo da chuva. O meu filme agora, o meu longa, ele se passa na cidade capital, não é Brasília. Mas é um filme de Brasília, em Brasília, e que tem a cara de Brasília. Eu sou o Capitão Astúcia. E tem algum caso de improviso, assim, dessa coisa da gambiarra, da fita crepe mesmo, de você não ter uma que meus casos são meio censuradões, mas eu vou contar um. Deixa eu pensar uma gambiarra mais do bem. A gente queria uma mão saindo do gramado da esplanada. Tô dirigindo com o meu carro e eu vejo uma pessoa vendendo aquelas graminhas nos pallets de madeira. Aí eu peguei um daqueles varais, desses de estender em varanda de apartamento, coloquei a grama lá em cima, a gente prendeu no pallet, e aí usando a lente, né, para dar uma ilusão assim de que aquela grama fazia parte da grama da esplanada, a gente fez. Por exemplo, no filme da Gruta que eu fiz, os personagens tinham que correr à noite. Então a gente tinha uma luz na pessoa, uma luzinha pontual lá marcando o fundo, e a câmera se balançava na frente da pessoa. Caraca, que gambiarra, uma câmera que sacode, a pessoa fica assim. Essa mesma técnica era usada no seriado Lost também. E a gambiarra, ela tá no cinema no mundo inteiro. Hoje em dia mesmo você vai ver um filme de computação, que a cobra passando no meio do castelo é super tosco quando você vai ver na televisão. Então, me permitam ter uma mãozinha de zumbi saindo da esplanada. Quietinho! Não se mexam! Mal feito, improvisado, né? Muita gente pensa nessa linha. Mas não é bem isso o trash. O trash já é um estilo. É algo assim que brinca com exagero, brinca com a surpresa. O Brasa, de alguma forma, foi uma inspiração para você? Ah, sem dúvida, né? Eu não vou dizer quanto assim, a estilar fazer um filme igual ele faz, não, mas de fazer filme. O Brasa, ele queria fazer o filme sério mesmo. Ele queria ser o Sylvester Stallone de Brasília. Porque eu tinha que fazer reconstrução das cenas dos filmes dele. O que era, assim, o diferencial? Primeiro, ele usava não atores. Então, vou ter que usar não atores também. Ei, chefe, não consigo confiar nessa mulher. Muita preocupação de mostrar a cidade. É diferente da outra cidade. Já tem uma direção de arte de Atos Bucão, de Oscar Niemeyer. Então, aproveitar, né? Eu fiz um Don Quixote, que foi o último de ficção que eu fiz, que ele combina com o Don Quixote lá em frente do Congresso. Imagina que o Congresso são os dois gigantes. A gente está aqui no Cine Brasília, que foi, de certa forma, a casa do Andrade Júnior, né? Sim. Que a gente perdeu esse ano. Me ressinto de não poder ter feito mais filmes com ele, que certamente tinha muitos planos. E tinha uma coisa que eu acho que é o que diferencia assim, os grandes atores que fazem sucesso mesmo, que é um brilho. E eu sou um fã dele também. Apesar de eu nunca ter dado um papel protagonista para ele, ele tinha essa coisa de roubar a cena. Iluminava, né? O set com o Andrade era outro... Ele alegrava. Né? É muito bom. Acho que a gente devia botar uma foto aqui dele atrás do Cine Brasília, onde tem esse panteão, né, dos grandes atores aqui que passaram pelo festival. Andrade era uma figura, assim, emblemática de Brasília, né? Até que fim aposentou, hein, velho? Às vezes a gente tem que morrer para descobrir o verdadeiro sentido da vida. Isso, hein? Ó. Em Brasília... Opa! Onde vão com tanta pressa?